paz do Senhor, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui hoje para mais um vídeo, para mais uma partilha. Para você que está pela primeira vez no canal, o meu nome é Sueli Torres e eu espero que você possa, desde já, subscrever o nosso canal, ativar o sininho, colocar os likes. Este canal é dedicado ao estudo bíblico, devocionais semanais, momentos de oração. E hoje eu trago mais um tema. Hoje é dia 24 de fevereiro e eu trago mais um tema que Deus trouxe ao meu coração para partilhar consigo, amém? Mas antes eu quero dizer que estamos a viver um momento em que, desde ontem para hoje, ouvimos as notícias de que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia resultaram num ataque. Já ouvimos falar de mortes, então estamos realmente em espírito de oração, amém, igreja? Estamos em espírito de oração, você e eu temos a obrigação, como crentes, de colocarmos os nossos joelhos no chão a favor dessa situação e pedindo que realmente Deus esteja intervindo com a sua mão, amém? Sem mais delongas, vamos passar ao nosso tema de hoje de estudo, que é vença o desânimo com a palavra de Deus, amém? O desânimo é uma coisa muito sutil que vai entrando muitas vezes na nossa vida, na vida das pessoas, e quase que as pessoas sem se aperceberem. O desânimo destrói muita coisa na vida das pessoas. O desânimo destrói, o desânimo corrói, o desânimo é quase que alguma coisa como um véu que vem, cobre aquela beleza, aquilo que é tão bonito, tão resplandecente. Vou dar um exemplo: se você tiver um móvel na sua sala e esse móvel for muito bonito e você colocar um manto, um lençol, um véu por cima daquele móvel, ele vai perder verdadeiramente a sua beleza, o seu brilho. O desânimo pode fazer isso com as pessoas. E o desânimo, ele pode entrar na vida de qualquer pessoa, seja crente, seja descrente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho como é que a palavra de Deus nos pode ajudar a combater o desânimo, amém? Vamos ler um pouquinho de Josué. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 1, o versículo 8 a 9, amém? Pode abrir aí a sua Bíblia para acompanhar junto comigo, aleluias. Então, diz assim a palavra do Senhor: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Então, o cristão não pode deixar o desânimo entrar na sua vida, porque Deus dá-nos as ferramentas através da sua palavra, ok? Para que realmente nós não desanimemos, para que nós não sucumbamos ao espírito do desânimo. O desânimo tira a vontade de viver. O desânimo tira a vontade da pessoa acordar pela manhã, preparar-se, pentear o cabelo, vestir, tomar banho. Quando você começa a notar que coisas simples como acordar e tomar um banho, vestir uma roupa, sair de casa, apanhar um ar fresco, quando você quer ficar só fechado, está desanimado, abatido, então você precisa despertar. Porque é um espírito que é colocado sobre a vida da pessoa e a pessoa precisa reagir. E uma das formas principais, ok? Para combater o desânimo, é o que vamos falar aqui agora, é através da palavra de Deus. Então, tudo que nós lemos aqui, vamos esmiuçar um pouquinho. Diz assim, primeiro que nós lemos,
não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Então, primeira atitude que afasta o desânimo da nossa vida, da sua vida, da minha vida. Primeira atitude que afasta o desânimo é falar a palavra. Como é que eu falo a palavra? De diversas formas. Eu pego os salmos e eu começo a falar a palavra. Começo a falar a palavra em voz alta. Eu quero dizer, minha querida, que isso é remédio, é um remédio que cura verdadeiramente a alma. Às vezes, quando eu sinto algum desânimo a querer vir sobre mim, eu pego a Bíblia, abro alguma passagem bíblica e eu falo a palavra em voz alta, para eu mesma escutar, para eu mesma ouvir esta palavra. Então você não faça diferente, você ouça a palavra de si mesma. Fale a palavra, porque quando você declarar a palavra, quando você falar a palavra, ela entra pelos seus ouvidos, penetra até a sua alma. E isso é imbatível, isso realmente é o primeiro passo para vencer o desânimo. Segundo passo, vamos dizer assim, segunda atitude que afasta o desânimo da sua vida é meditar dia e noite. É claro que nós trabalhamos, estudamos, temos afazeres em casa, mesmo para as pessoas que, por exemplo, não trabalhem fora, mas de alguma forma todos nós temos algum afazer, temos compromissos, alguns trabalham para si mesmos, por conta própria. Então, não temos tempo para meditar dia e noite, ok? Ou seja, não temos tempo para estar todo dia a meditar. E então, eu acho que realmente nem foi isto aqui que o Senhor quis falar através dessa palavra. O que Deus está a dizer é que nós devemos ter alguns tempos do dia dedicados à meditação da palavra. E quando Ele diz realmente dia e noite, eu vou querer ser bem literal consigo aqui. Medite logo que você acorda. Se você tem um hábito, se você começa os seus afazeres às 6:30, então faça o possível de acordar às 6 para ter 30 minutos de meditação. Vai ser muito bom e vai fazer toda a diferença do mundo no seu dia. Saiba que há uns anos atrás eu trabalhava numa empresa e a hora de entrada era 7:30, 8 horas. Eles diziam 8 horas, mas eu gostava de estar na porta da empresa às 7:30. O que eu fazia? Como eu preparava muito cedo, eu não tinha mesmo tempo para, vamos dizer assim, para meditar naquele período de sair de casa até chegar lá. Então eu chegava 30 minutos antes, estacionava no parque de estacionamento da empresa e das 7:30 às 8 eu ficava com a minha Bíblia a meditar no carro. Quando eu entrasse para o serviço, eu entrava completamente diferente, com um ânimo restaurado, porque a palavra de Deus dentro de mim dava-me esperança, dava-me confiança, dava-me fé, dava-me vida. Então, saiba, meu querido, que uma das formas que você tem, minha querida, de vencer o desânimo, esta é a segunda, não é? A primeira, fale a palavra. A segunda, meditar dia e noite. Então, vamos na parte da noite, não é? Já falamos de dia. Arranje um tempo antes de você começar o seu trabalho, a sua rotina. Tira um tempo para meditar a palavra, nem que for 30 minutos. E depois, à noite, quando já tiver, depois de ter despachado as crianças, o esposo, ok? Depois da casa já estar aquele período, há um período depois do jantar em que a casa fica mais calma, não é? Nesse período, pegue também a palavra de Deus e reflita, medite na palavra. Faça assim, escolha um livro da Bíblia. Se calhar você é nova ainda na palavra e não sabe como meditar, e se calhar lê um versículo aleatório. Eu não aconselho assim. O que eu aconselho é escolha um livro da Bíblia e acompanhe, faça a leitura desse livro, nem que for um capítulo por dia. Se você quiser avançar um pouquinho mais, dependendo do seu tempo, então vá meditando, nem que for um capítulo, 2 por dia, mas conclua aquele livro. Por exemplo, você vai meditar este mês completo, você vai meditar o livro de João, o Evangelho de João. Então, você começa mesmo do capítulo 1, no dia seguinte você medita o capítulo 2, depois você medita o 3. E se você puder meditar à noite, como já tem um tempinho melhor, mais
estendido do que do período da manhã. Então, se você quiser, você pode meditar 2 capítulos, por exemplo, ok? E então, essa é uma das formas que Deus fala conosco, através da meditação da palavra. Várias vezes estou à procura de respostas para perguntas, para questionamentos que eu faço a Deus, e ao meditar na palavra encontro estas respostas. A Bíblia tem tudo. Então você precisa crescer no conhecimento de Deus. À medida que você for meditando a palavra, o desânimo vai saindo por completo e vai entrando um ânimo novo, porque a palavra de Deus é como um manancial de águas vivas. Amém? Outra coisa muito importante que afasta o desânimo da sua vida é cumprir ou viver a palavra. Não existe pior coisa do que uma pessoa que ouve, medita, mas não põe em prática, ok? Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Você já sabe disso, mas você odeia o próximo, ok? O ódio não combina com aquilo que Deus nos ensinou a fazer, com aquilo que a palavra nos ensina a fazer. A palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Mas você guarda rancor, você não está a colocar em prática. E isso faz com que o desânimo tome conta da sua alma. Você vai ver que quando você conseguir colocar a palavra de Deus em prática, perdoando, amando, deixando de lado a avareza, buscando também o interesse dos outros, não somente o seu, fazendo coisas práticas que Deus orienta especificamente na sua palavra, aí você vai ver, minha irmã, meu irmão, que você vai ter uma vida muito, mas muito bem sucedida, longe de qualquer desânimo. Aleluias! O quarto ponto que eu apontei, consoante o versículo que nós lemos, o versículo 9, ok? Que nós lemos de Josué capítulo 1, versículo 9. Eu tirei uma outra coisa que nós devemos fazer para afastar o desânimo da nossa vida. E Deus orientou a Josué algo muito específico. Disse, seja forte e corajoso, ok? Isso é muito importante. E isso é muito importante porque se nós não tivermos coragem diante de certas situações na nossa vida que aparecem, se nós não formos fortes, corajosos, se nós formos pessoas que nos entregamos logo de primeira, é só isso que o inimigo quer. É só isso que o diabo quer. O diabo quer que você seja essa pessoa fraca, frágil, assustada, medrosa. Não seja assim. Se Deus é por si, quem será contra si? Se o Senhor te escolheu, se o Senhor escreveu o teu nome no livro da vida do Cordeiro, se o Senhor te deu uma ordem, se o Senhor te deu uma promessa, de quem você vai temer? De quem você vai temer? Deus é maior do que tudo e do que todos. Não precisa temer, mas você precisa fazer a sua parte, confiar, mas acima de tudo ser forte e corajoso diante de certas circunstâncias. Então, veja, Deus a falar para Josué, no momento em que Josué ia assumir uma função muito difícil, ele tinha que substituir Moisés, isso mesmo. Moisés teve uma tarefa muito árdua, depois Moisés morre e depois Josué vem suceder Moisés para continuar a guiar o povo e veja a instrução que Deus lhe dá, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E olha mais, não se apavore nem desanime. E estamos a falar o quê? Por que Deus ia dizer não se apavore nem desanime? Porque ele sabia que eles iam enfrentar lutas, que eles iam enfrentar guerras, que eles iam enfrentar reis, as batalhas não iam ser fáceis e o desânimo às vezes quer entrar. Porque às vezes a pessoa vê que a batalha continua intensa e nós se calhar podíamos pensar que Deus colocou o povo na terra prometida e que o povo chegou na terra prometida e descansou. Mas a verdade é que durante anos e anos e anos após a morte de Moisés, Josué e o povo tiveram que estar a conquistar território atrás de território. Vá ler o livro de Josué. Foi território atrás de território. Alguns territórios tinham gigantes, alguns territórios tinham completamente preenchidos com povos que foram expulsos dali. Então, batalhas atrás de batalhas.
até que todos os territórios que Deus prometeu estivessem ocupados pelos israelitas. Então, Deus sabia dessa situação e Deus previu tudo isso e disse ao seu filho: não desanime. Então saiba, meu querido, se Josué, Deus falou com Josué, não desanime, agora imagine nós, não é? Nós também recebemos hoje a mesma orientação de Deus. A palavra não mudou, a instrução para você, minha irmã, meu irmão, a instrução para mim é a mesma. Não desanime, seja forte, muito corajoso, porque eu é que te ordenei, diz o Senhor. Eu é que te dei a orientação, eu é que te disse vai, eu é que te disse avança, eu é que te disse este é o caminho, mas o Senhor até hoje ainda diz: seja forte, corajoso, não tema nem desanime, porque eu sou contigo. Amém? Então, a quinta, e eu ia dizer quinta e sexta, mas eu vou juntar os dois num só, porque eu acho que tem muito a ver. Então, o quinto ponto, a quinta atitude que afasta o desânimo da sua vida é confiar no Senhor e ter fé. Ok? Isso é muito fundamental. Acima de tudo isso que nós já vimos, falar a palavra, meditar a palavra, cumprir ou viver a palavra, ou cumprir e viver a palavra, não é? Ser forte e corajoso, corajosa, amém? Mas acima de tudo, last but not least, não é? É assim que dizem os americanos. Acima de tudo, saiba confiar no Senhor e ter fé, ok? Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Então, o Filho de Deus anda por fé e não por vista. Então, a fé, a confiança nas promessas de Deus, a confiança naquilo que Deus nos promete dentro da sua palavra, ok? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós confiamos em Deus e confiamos naquilo que Deus nos promete, o desânimo não tem como ter lugar na nossa vida. Então, hoje, minha amada, pegue essa chave para si. Livre-se do desânimo. Medite mais. Ore. Confie nas promessas de Deus. Seja forte e corajoso. Vai tomar um banho. Muda essa roupa, esse pijama, tira esse pijama, coloca uma roupa em condições, penteia o teu cabelo, vai para a rua, nem que seja só para dar uma volta, espairecer, sai desse quarto escuro, fechado, que às vezes você se fecha no desânimo, não quer sair, dê uma reviravolta, comece tendo fé e crendo nas promessas do Senhor, amém? Aleluias, eu creio que você vai fazer isso e saiba, meu querido, que Deus é que te respalda, Deus é que te sustenta, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza, não há mal contra a tua vida que vai prosperar se o Senhor estiver do teu lado. Davi dizia: sempre vi ao Senhor à destra do meu Senhor, com ele a minha mão direita, sei que jamais serei abalado. Você não vai ser abalada, você não vai ser abalado se o Senhor for a tua destra poderosa, amém? Então, medite hoje, eu lanço um desafio que você hoje vai meditar o Salmos 91, que é um salmo muito bom, muito conhecido, mas muitas pessoas abrem a Bíblia, deixam o salmo aberto no Salmo 91, mas não leem. Então, isso é que está errado, amém? A palavra de Deus não é para ficar assim aberta, só para, como se fosse alguma coisa, um amuleto, não, nada disso. Ela precisa ser meditada, falada e vivida. Então, medite, comece a ler em voz alta o Salmo 91, comece a pedir ao Espírito Santo para lhe dar entendimento dele e você vai compreender e vai ver as maravilhas de Deus para a sua vida. Liberte-se do desânimo hoje, amém? Deixa eu orar por você, pela sua vida e pela sua casa. Pai amado, Pai querido, nós viemos a Ti, Senhor, te render graças primeiramente, Deus, porque sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Senhor, eu quero entregar a vida da minha irmã, do meu irmão que estão assistindo esse vídeo nessa hora. Deus, Tu sabes qual é a situação que essa mulher, que esse homem estão vivendo, que tem causado cansaço, enfado, desânimo.
O Senhor sabe o que está na vida dessa mulher e desse homem que tem trazido, Senhor amado, um peso, que tem trazido um incômodo, que tem trazido, Deus, tristeza, que tem trazido, Senhor amado, um sentimento, Deus, avassalador. Deus, mas nos dias de hoje, Senhor, eu estou declarando sobre a vida desta mulher e deste homem, Senhor, um novo ânimo, uma lufada de ar fresco. Eu declaro agora um mover diferente do Espírito Santo sobre essa casa, sobre essa família, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa estar restaurando agora um ânimo novo, estar dando agora uma nova direção, Senhor, em nome de Jesus, através da Tua palavra. Abençoa, Espírito Santo. Encha, Senhor, a vida da minha irmã e do meu irmão, Senhor. Preencha com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém? Amado, muito obrigada. Muito obrigada por você ter estado aqui a assistir esse vídeo no nosso canal. E eu oro para que você realmente seja muito abençoada com esse vídeo. Peço que compartilhe o vídeo com outras pessoas, que me ajude subscrevendo o canal, e vamos fazer com que realmente possamos estar partilhando cada dia mais os nossos devocionais com outras mulheres e com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.